no capítulo 6, como não nos cansa ler a palavra de Deus, conquanto vamos destacar apenas o versículo de número 12, mas quero ler do 9 até o 15. Mateus capítulo 6, de 9 a 15, é o primeiro texto que gostaria de compartilhar com os irmãos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Agora nós vamos voltar um capítulo. Vamos para o capítulo, ou melhor, 2 capítulos. Capítulo 4. A partir do verso de número 1, leremos até o verso 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Podem se sentar. Por estes dias, meus irmãos, na internet, foi divulgada uma imagem oriunda da Igreja Universal do Reino de Deus, onde o bispo Edir Macedo entrevista o demônio. Pois é, o demônio a quem Jesus expulsava, com quem não tinha nenhum dedo de prosa, agora é inclusive alvo de entrevistas numa igreja dita de Deus. E aquele demônio era um demônio bem contratado e bem ensinado, porque Edir Macedo pergunta: Da onde você vem, demônio? E ele diz: Eu venho da Igreja Mundial do Poder de Deus. E quem que é o seu representante lá? O meu representante é o Valdomiro, ele é meu servo. E por quê? Porque o senhor expulsou ele aqui da Universal, porque eu queria que ele me servisse aqui, então ele agora está me servindo só a mim lá, então lá eu atuo poderosamente. Demônio, e o que você faz? Eu curo todo mundo lá, eu faço misérias lá.
Vocês estão vendo, gente? Quem é o Deus do condomínio? Quem é o Deus da mundial? Olha aqui! Meus irmãos, somente uma pessoa que tenha um pouco de Alzheimer ou um pouco de imbecilidade natural pode acreditar numa asneira destas. Nota-se que é um teatro muito mal feito, inventando uma entrevista com o demônio. O demônio ri destas coisas, porque o demônio sabe que isso é algo absolutamente inócuo, ou seja, gritar com o diabo, entrevistar o diabo, dizer para o diabo dizer isso ou aquilo, não afeta a nada na vida do diabo. O diabo continuará sendo diabo e acabou. Ele não está ligando, pelo contrário, está feliz, porque ao invés de se vir à igreja e ter Cristo como assunto, como alvo, ele consegue fazer com que o culto não seja mais cristocêntrico e seja demonocêntrico, seja satânico. É algo impressionante. Edir, Valdomiro, R.R. Soares e tantos outros que gostam de entrevistar diabos desconhecem quem realmente é o diabo. Quem já teve a oportunidade de enfrentar o diabo cara a cara sabe que é horrível e é um inimigo feroz, que não se luta contra ele gritando e sapateando ou dançando para ele, mas nós precisamos de armas adequadas contra ele. Diz o apóstolo Paulo na santa palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo: a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra os principados e fortaleza, contra os espíritos dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade. Todos nós já fomos vítimas de alguma coisa bem ruim na nossa vida, seja na família, seja na saúde, seja na igreja, seja na vida profissional. O diabo de quando em vez se levanta na nossa frente e nós ficamos como que sem ação. Será que se eu berrar com o diabo ele vai embora? Será que se eu gritar com ele vai embora? Será que eu sou sapateado e dizer o sangue de Jesus tem poder, o diabo vai embora? Meus irmãos, estas armas, falar e não viver, não afetam o diabo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos 4 armas mortais contra o diabo, que se os irmãos usarem estas ferramentas e estas armas, não há diabo que lhe carregue, não há diabo que fique em frente à sua pessoa, investindo contra o irmão, ou contra a sua família, ou contra a sua igreja, e consiga qualquer vitória. Pois nos diz Deus, lá na carta de Tiago: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos ver quais são essas 4 armas. O primeiro texto que nós lemos, como que é chamado esse texto? Os irmãos sabem? O lá do Mateus capítulo 6. Como é que nós chamamos aquele texto? A oração do Pai Nosso. Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensina os princípios e os padrões pelos quais nós podemos nos nortear para levar a nossa súplica até Deus. Então, lembrando, vamos tentar recitar esta oração. O que diz lá? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e meu irmão, pare por aí. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas, assim como o quê?
nós perdoamos os nossos devedores. A primeira arma contra o diabo se chama perdão. Nós, como crentes, gostamos muito de falar de perdão. Falamos do perdão de Deus, falamos do perdão do amor do Pai pelo pecador que se converte, falamos que o irmão deve perdoar o outro irmão, mas como é difícil perdoar o nosso próximo. Às vezes tem pais crentes que não falam com seus filhos crentes há muito tempo. Às vezes tem filhos que não perdoam os seus pais. Pedir perdão, então, muitos crentes têm tanta dificuldade de dizer me perdoe. Ele é capaz de jogar tudo debaixo do tapete só para não encarar a verdade e não pede perdão. E nós muitas vezes temos um coração tão duro que não somos capazes de perdoar. Quando a gente não perdoa, nós estamos fazendo exatamente o jogo do diabo, porque o diabo não perdoa. Satanás não tem perdão, mas o Deus eterno e todo-poderoso nos ensinou diferente. Pedro, apóstolo de Jesus, chegou a perguntar para o Senhor: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Ele achou que estava já majorando bastante e estava feliz, porque ele esperou que Jesus dissesse assim: 7, Pedro? Não precisa tanto, umas 2, 3 já está bom. Só que ele pergunta para Pedro pergunta para Jesus: até 7? Jesus disse: olha, eu não te digo até 7. Pedro talvez pensou: está vendo? Jesus disse: até 70 vezes 7. E já uma é ruim, 2 então é terrível. Imagina perdoar 70 vezes 7. E há um texto paralelo na harmonia dos evangelhos que diz: se pecar contra ti 7 vezes durante o dia, sim, você deve perdoar. O texto do Pai Nosso termina com aquelas palavras: se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai também vos perdoará. Se não perdoarmos, não vos perdoará. Ou seja, só pode perdoar o outro quem já foi perdoado por Deus. E o perdão é um murro no estômago do diabo. O diabo não gosta de perdão. O diabo quer que você odeie. Aliás, a palavra de Deus é assim: que nós não devíamos deixar que nenhuma raiz de amargura tomasse conta do nosso coração. E o apóstolo Paulo fala também que nós não devíamos deixar ressentimento. Aqui alguém já viu vaca e boi? Quem que já viu uma boa vaca, um bom boi? Levanta a mão. Tem gente aqui que trabalha com vaca e boi? O irmão trabalha com vaca e boi? O senhor também? Não, ele só. Pois é. Então o senhor dá de comer para a vaca, dá de comer para o boi, ele come lá o milho dele, come a ração dele, come tudo que tem que comer, que um boi gosta de comer. Come, engorda. Aí ele fala assim: eu não senti bem o gosto do almoço, deixa eu sentir de novo. Aí o que ele faz? Rumina. Ele mastiga tudo outra vez. Ele fala: esse feijãozinho aqui eu não tinha percebido, esse pedacinho aqui também não tinha nada. Ele comeu, ele pega e engole de novo. Aí ele resolve de novo ruminar aquela coisa. Você sabe que nós fazemos a mesma coisa? Não na comida, é claro, mas nós fazemos isso com sentimentos. O irmão pisou no meu pé. Doeu, mas passou. Mas amanhã eu falo: é mesmo, o irmão pisou no meu pé, deixa eu sentir de
dói de novo. Aí no outro dia dói de novo. Isso se chama ressentimento. Eu fico o tempo todo lembrando do mal que me fizeram. É a vontade do diabo. E a vontade de Jesus é que eu perdoe. Mas como que eu vou perdoar? Eu vou dizer assim: Messias, eu te perdoo e esqueço o que você me fez. Só se eu tiver problemas mentais, porque eu vou sempre lembrar o que você me fez. Dizer também: Messias, eu te perdoo, mas não esqueço o que você me fez. Está certo isso? Não, porque aí eu não perdoei de verdade, estou sendo ressentido. O jeito certo de perdoar é assim: Messias, eu te perdoo, e toda vez que eu me lembrar do que você me fez, também vou me lembrar que eu te perdoei. Eu mato o sentimento, a ira, o ódio, eu mato o rancor na raiz, porque Cristo fez isso comigo também. Quando Ele olha para mim, Ele pode lembrar-se do pecador que eu fui, do pecador que eu sou, e de que infelizmente ao longo da minha vida cristã eu ainda pecarei. No entanto, quando Ele olha para mim, Ele também olha para a cruz e se lembra: mas eu paguei pelo pecado dele. E então Ele me acolhe, Ele me recebe. O diabo não aguenta perdão. Então a primeira arma contra o demônio qual é? Perdão. Qual é a primeira arma? O segundo texto foi a tentação de Jesus. Aliás, há aqueles que dizem que a vida cristã é um atestado de não ter mais problemas. Entregou a vida para Jesus, curou todas as doenças. Entregou a vida para Jesus, não tem mais dor de cabeça. Jesus é uma aspirina perfeita. Mentira. Você entregou a vida para Jesus, não tem mais tribulações. Mentira. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus foi ser batizado por João Batista, e ali nas águas Deus manifestou-se na Santíssima Trindade, porque estava ali Jesus sendo levado às águas, o Espírito Santo vindo sobre ele em forma corpórea de pomba, e a voz do Pai lá do céu dizendo o quê? Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Ora, dizem os novos crentes que não conhecem a palavra, que quando o Senhor nos enche da sua graça, acabou o problema e acabou a dificuldade, acabou a luta. No entanto, Jesus acabou de ser cheio do Espírito Santo. Para onde foi que Deus levou Jesus? Para onde? Para o deserto. Para fazer o quê? Ser tentado. Deus sempre nos conduz para provar a nossa fé e ver se nós amamos a Ele ou as bênçãos dEle, se amamos ao nome dEle ou os benefícios que Ele pode dar para nós. Para o Filho de Deus seria um teste tremendo. Jesus foi para o deserto e ali jejuou durante 40 dias e 40 noites. E teve fome. Eu teria em meio dia de jejum, quanto mais em 40. Jesus sentiu fome. E o diabo aproveitou-se na fraqueza do estômago do Senhor para lhe propor uma saída alternativa ao sofrimento pelo qual passava. Aliás, o diabo, ele é especialista em dar atalhos à fé, atalhos para se solucionar problemas e para se fugir da vontade de Deus. Veja, no primeiro diálogo entre o diabo e Jesus, foi quando Jesus estava com fome.
está aí no versículo número 3 do capítulo 4 de Mateus. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Irmãos, Jesus podia transformar pedras em pães? Ou não? Podia. Foi Ele quem criou as pedras, e também foi Ele que criou os pães. Não custaria nada Jesus transformar uma baita e pesada pedra num belo sonho, num pão doce recheado de creme amarelo. Não custaria nada de fazer uma broa, um pão italiano. Oh, que maravilha! Com fome, então, até um pão francês servia. Jesus podia ter feito: se és o Filho de Deus, transforma esta pedra num pão. Jesus então falou assim: diabo, você tem razão, eu vou fazer um belo pão doce aqui. Jesus fez isso? Não. Ele olhou bem para o Satanás e disse para ele: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe qual foi a arma que Jesus usou? A renúncia. Ele podia fazer um pão? Podia. Ele fez o pão? Não fez, porque ele renunciou por amor do Senhor. Ele preferiu passar fome estomacal, mas fartura espiritual. A renúncia na vida cristã é uma arma que derruba o diabo, porque o que o diabo ensina é o seguinte: eu tenho poder de filho, eu tenho a unção da vitória, da prosperidade, eu tenho a unção da primogenitura, eu sou cabeça e não cauda, eu exijo o meu direito. Só que o caminho de Jesus foi: eu posso fazer de uma pedra um pão, mas eu prefiro o pão do Pai ao pão do homem. Eu quero a vontade do meu Pai, mesmo que eu não tenha aqui comigo o pão do homem. Renunciar. A palavra de Deus diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua e siga-me. O verdadeiro evangelho do Senhor é o evangelho de renúncia. É o evangelho que nós aprendemos a dizer que se faça a vontade de Deus e não a minha, que se cumpra a vontade do meu Pai e não aquilo que eu quero. Eu renuncio por amor do meu Deus. E a renúncia é mortífera para o diabo, porque o diabo não quis renunciar nunca. Renúncia não faz parte do vocabulário satânico, mas faz parte do vocabulário daquele que ama a Deus. Aliás, Jesus disse assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E diz também que aquele que quiser se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então a primeira arma contra o diabo qual é? A primeira, perdão. A segunda qual é? Renúncia. Vamos ver a terceira? Está aí no diálogo, capítulo 4, versículo 6. Ele lhe disse, o diabo: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra.
Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, meus irmãos, na época de Jesus não havia jornal, não havia internet, não havia televisão, não havia rádio. O que havia era que acontecia uma coisa aqui, demorava para ser anunciada em outro lugar. Acontece que o diabo, que não conseguiu derrotar Jesus no primeiro diálogo, levou Jesus até o pico, até a cidade santa, até o início, o ponto mais alto do templo de Jerusalém, e dali só se via gente por tudo quanto era canto, judeus de todas as partes, pessoas de todas as aldeias. Qualquer coisa que acontecesse no templo seria notória em toda a Palestina. O diabo olha para Jesus e diz assim: Jesus, você se lembra que o teu pai disse que se você se jogar, se você cair, ele manda uns anjos para segurá-lo, para que não tropece em nenhuma pedra, para que não estrague o seu joelho, para que não torça o tornozelo. Você lembra que seu pai falou que ele vai te proteger? Por que você não se atira aqui de cima? Porque todo mundo vai ver o teu poder, e quando vê que os anjos te seguram, eles vão dizer: olha o Messias, glória ao Messias de Israel. Faz isso. Jesus podia fazer? Podia se jogar? Ou não? Podia. Estava realmente escrito na Bíblia que o Pai mandaria anjos que segurariam para ele não tropeçar. Estava escrito? Estava. Jesus podia. Só que a resposta de Jesus foi a seguinte: também está escrito. O que ele respondeu? Também está escrito o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não brinque de usar o poder de Deus à toa. Não use o nome de Deus em vão. Ouvi falar de um pregador que leu lá em Marcos 16 que estava escrito: em meu nome tomarão veneno e não morrerão. Ele tomou um copo de veneno, foi parar no UTI do hospital. É tonto mesmo. É muito tonto. Como pode? Isso é tentar a Deus, minha gente. O veneno não faria mal em circunstâncias que glorificassem a Deus e que não fosse assim: ah, eu tomei o veneno. Não, enterra o veneno. No entanto, não, deixa eu tomar um veneninho. Isso aqui não é veneno não, né? Toma. Não vai me acontecer nada. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tem gente que gosta de tentar a Deus e colocá-lo na parede. Senhor, o povo aqui está esperando o Senhor agir. O Senhor escreveu na sua palavra. Se o Senhor não cumprir, o Senhor é mentiroso. Está escrito aqui que o Senhor curaria todos os enfermos. Agora, se o Senhor não curar, a culpa é sua. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe qual é essa arma que o Senhor Jesus usou contra Satanás? A humildade. Porque ele poderia fazer aquilo, mas não fez. Ele poderia se atirar, mas não se atirou. Porque quem conhece a Deus permite que Deus cresça e que ele diminua. Não foi o que João Batista falou a respeito de Jesus? Disseram os discípulos de João Batista: João, os discípulos de Jesus estão batizando mais pessoas do que a gente. João Batista disse assim: importa que ele cresça e que eu diminua. O reino de Deus, meus irmãos, é um reino de humildade. Ele pegou a bacia de água, a toalha e um pouco d'água e foi lavar os pés dos seus apóstolos, coisa que era para um escravo
O reino de Deus é um reino de humildade. É um reino onde eu não quero crescer e aparecer. É um reino onde eu não quero ser mais do que o meu irmão, onde a luz do outro não me incomoda, onde eu não estou preocupado em aparecer nos jornais, nas placas comemorativas, porque eu sei que quem tem que aparecer na minha vida é Jesus. A humildade é a chave que abre todas as portas. E contra esta arma o diabo não tem condições de lutar, porque ele nunca teve humildade na sua vida. Nunca o diabo experimentou humildade. No entanto, o Senhor Jesus, sendo ele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Deus forte, maravilhoso conselheiro, ele é aquele que dá o primeiro passo da humildade, que estende a mão ao cansado, que se põe ao lado do pecador, que desce a penha do seu cavalo e socorre aquele homem que está caído na estrada do caminho de Damasco, na parábola do bom samaritano. A humildade é a arma contra o diabo. E quantas vezes nós somos orgulhosos, não damos o braço a torcer, nós achamos, estamos certos, ninguém está dizendo que você não esteja, mas abra mão dos seus direitos, porque o Senhor Jesus abriu mão dos dele. O reino de Deus é um reino de abrir mão dos direitos em prol da glória do Senhor. Não deixe a sua família se desfazer porque você quer impor a sua vontade ou porque você quer impor o seu direito. Seja humilde. Humilde com o marido, humilde com a esposa, humilde com seus pais, com seus filhos, humilde na igreja, humilde com o seu pastor, humilde com sua ovelha. Quanto mais humilde formos, maiores seremos. Jesus, falando de João Batista, chegou a dizer o seguinte: entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, quanto menor nós formos, maiores seremos. Qual é a primeira arma contra o diabo? A primeira qual é? Perdão. A segunda qual é? Renúncia. A terceira qual é? Humildade. Agora a última. Vamos ver o diabo. Estamos aqui no versículo número 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Meus irmãos, Jesus vivia um momento em que ele ainda teria que atravessar um sofrimento incomensurável. Ele iria para o Calvário, ele iria para a cruz. Naquele instante ele não dominava, naquele instante ele sofria. Para ele chegar à direita do Pai como vencedor, ele teria que passar pelo Calvário. O diabo chegou para ele e disse assim: Jesus, eu sou o príncipe deste mundo, eu sou o Deus deste século, eu fui jogado aqui, está vendo aqui Arábia, Egito, Etiópia, Síria, Líbia, Roma, Espanha, eu te dou tudo isto. Você não precisa passar pelo Calvário. Eu te dou agora para você. Está na sua mão. Eu estou aqui. Eu te dou na sua mão. É só você me dar glória. É só você me adorar. Não precisa fazer mais nada. Encurte o seu caminho. Jesus poderia ter visto o sofrimento de 40 dias e falado: puxa vida, ainda tem mais 3 anos de labuta.
vou sofrer, ainda vão me espetar, vão me chicotear, vão me arrastar, eu vou passar vergonha, vão colocar cravos nas minhas mãos, nos meus pés, eu vou sentir as chamas do inferno nas minhas pernas por causa do pecado das pessoas. Eu acho que eu vou encurtar o caminho. Jesus pensou assim. O que ele disse para o diabo? Ele falou assim: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. Sabe qual foi a última arma que Jesus usou? Fidelidade. Jesus não se vendeu. Jesus não escolheu o caminho mais fácil. Jesus não pegou um atalho como tantos outros, e infelizmente como alguns de nós, muitas vezes buscando lucro fácil, buscando a solução dos problemas e das dificuldades, jogamos a nossa fé na lata do lixo e aceitamos a sugestão do diabo, que nos indica caminhos esotéricos, ocultistas, caminhos da mentira, caminhos da desonestidade, para conquistarmos uma vaga no trabalho, ou para conquistarmos a amizade ou o amor de alguém, ou para conseguirmos que a nossa vontade seja feita. Que vergonha! Fidelidade ao que Deus espera daquele que se diz cristão, fiéis até a morte, como cantamos no começo do culto. Se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dá-nos a seu reino. A fidelidade é a marca incontestável dos verdadeiros cristãos, e contra a fidelidade o diabo não pode, ele cai derrotado. Amém. Você pode berrar com o diabo, ele ri de você. Você pode ficar falando um monte de versículos na orelha dele, ele ri de você. Você pode fazer um monte de vigílias contra ele, ele ri de você. Mas se você usar o perdão para o seu próximo, se você usar a renúncia da sua vontade em prol da vontade de Deus, se você se revestir de humildade para que Cristo cresça e você diminua, e se você se vestir de fidelidade a toda prova, dando a Deus toda a sua determinação, custe o que custar, o diabo olha para você e diz: você é um caso perdido, eu não quero mais saber de você, estou de mal a Deus. E você pode olhar bem para a cara dele e dizer: já vai tarde, adeus mesmo, não quero mais saber de você. Irmãos, é hora de crescermos e pararmos com criancices. O diabo não se vence aos berros, o diabo se vence quando nós nos sujeitamos a Deus e usamos contra ele as armas certas. E aqui pude partilhar com os irmãos 4 armas mortais contra o diabo. Qual é a primeira? Perdão. Qual é a segunda? Renúncia. Qual é a terceira? Humildade. Qual é a quarta? Vamos usar estas armas, e aí nós podemos dizer sempre: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bendito aquele que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E que Deus a todos nos abençoe. Amém. Amém.